fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês olham para as crianças, principalmente para as pequenininhas, vocês conseguem ter clareza de tudo que ela poderia ter de autonomia se a gente permitisse? Essa é uma pergunta que é difícil de responder, porque a gente vê uma criança pequenininha, indefesa, tudo que a gente quer é proteger ela. E só que às vezes esse querer proteger ela faz com que a gente tire dela a oportunidade de desenvolver autonomia. A gente acaba fazendo tudo por ela e coisas que ela já poderia estar fazendo sozinha. Mas o grande ponto é que eu não sei o que ela já poderia estar fazendo sozinha muitas vezes. Eu não sei, porque eu vejo, ela é tão fraquinha, ou eu preciso fazer rápido as coisas e ela ainda é meio descoordenada, né? Meio estabanada, não demora um pouco para fazer as coisas. Mas o processo de formação da autonomia é assim, ele é uma construção. E a criança só vai conseguir construir essa autonomia se ela tiver oportunidades de agir. Então, eu queria ajudar a gente a organizar a nossa visão sobre autonomia para conseguir no dia a dia perceber quando que eu estou atrapalhando ou quando eu estou fortalecendo o desenvolvimento da autonomia do meu filho, né? O primeiro ponto que a gente precisa pensar quando a gente fala de autonomia é que a gente vai precisar ter muita observação. A gente vai precisar estar muito atento para a criança o tempo todo. O tempo todo a gente tem que dar oportunidade e observar como ela responde a essas oportunidades. Só assim a gente vai conseguir captar o timing que ela tá. Porque é verdade que cada criança tem um relógio de desenvolvimento diferente e que precisa ser respeitado. Existem algumas ferramentas que nos mostram uma série de habilidades que a criança precisa ter numa faixa etária, isso é verdade. Mas dentro disso, cada criança vai responder de acordo com o seu próprio ritmo e tudo que ela tem de experiência vai também influenciar em como é essa construção. Então, se uma criança tem poucas experiências, tem poucos estímulos. E aí, o que eu quero falar de estímulo? Porque às vezes parece estímulo que é só jogar a criança para fazer coisa, mas não, eu estou falando que o ambiente em que a criança está, o ambiente em que nós estamos, exige coisas de nós. Então, o ambiente à nossa volta exige que a gente responda de alguma determinada forma. Por exemplo, muito bobo. Tô aqui com uma caneta. Se a caneta cai, ela pede de mim que eu levante e pegue ela de volta. É um exemplo bobo e bem simples de entender, mas é assim com tudo. Então, tudo à nossa volta chama a gente para ação de formas diferentes. E isso são os estímulos que nós recebemos para nos desenvolver. E aí, quando o ambiente é rico nesses estímulos, a gente tem muito mais oportunidade para agir, para errar e para aprender. Então, isso que significa criar um ambiente rico de estímulo para a criança. Eu preciso que o ambiente dela chame ela à ação de várias formas. É por isso que o método, por exemplo, montessoriano, ganhou grande relevância no âmbito da educação. Ela encontrou a chave, ela falou, bom, se eu levar a criança, se eu montar numa sala de aula um ambiente em que a criança é chamada o tempo todo a agir de diferentes formas,
diferentes contextos, eu vou fortalecer o desenvolvimento de autonomia dessa criança. E ela matou na mosca, é isso mesmo, a criança precisa de ser chamada à ação e de ter várias oportunidades para agir. E para isso a gente precisa ter um olhar atento e dar essas oportunidades para a criança o tempo todo. Então, eu tenho um bebezinho no meu colo. Um bebezinho, a gente percebe que ele ainda não tem força, né? Ele ainda não coordena os movimentos. Então, eu não posso pedir para que ele logo colocar ele no ambiente em que ele precise ficar de pé rápido. Então, não. Eu preciso observar para o meu bebê e ver, beleza, aqui que ele está me mostrando que ele está preparado para fazer. Ele olha para mim com muita curiosidade. Isso, se você olhar para um bebê, você percebe rapidamente. Um bebê tá assim, ó, o olho dele brilha procurando, olhando para as coisas com uma curiosidade de conhecer. Ele pode ainda não ter a capacidade de agir, mas ele procura, a percepção dele está ativa para conhecer. Então, aí eu já consigo saber, nossa, ó, mostrar coisas coloridas vai chamar a atenção da minha criança. Tem aquelas imagens de alto contraste que o bebê consegue enxergar, porque aquilo dá um estímulo forte para a criança. Ela consegue enxergar aquelas cores vivas, né? Eu posso fazer ele sentir texturas diferentes. O que é pôr a mão na água? O que é pegar um pano um pouco mais áspero? Fazer uma massagem, bater palma, conversar com ela o tempo todo. Então, tá vendo que se eu tô atento para a criança, eu consigo perceber o que eu posso oferecer para ela. É a mesma coisa com crianças um pouco mais velhas. Meu filho tá andando para cima e para baixo. Toda vez que ele vê um degrau, ele quer subir. Eu morro de medo que ele caia. Então, ele tá mostrando para você que ele quer desenvolver a capacidade de subir um degrau. O que você. Eu entendo a questão da proteção, então é óbvio que nos causa temor deixar a criança fazer isso sozinha, mas com a sua atenção, você não precisa deixar a criança fazer aquela experiência sozinha. Fica do lado dela, dá o suporte que ela precisa, você não precisa segurar ela e guiar o caminho dela para ela subir o degrau. Deixa ela explorar aquele degrau, fica do lado dela para que ela não se machuque, fica próximo dela para que ela não se machuque. Na desequilibrada, se ela desequilibrar, você vê que ela vai. Aí você segura ela, mas porque você está ali próximo, você está cuidando dela. Então, ou quando ela pega e coloca um jarro de água e quer pôr no copo, mas derruba tudo. É válido que você não deixe ela fazer isso sozinha, quando vocês estão numa mesa do café da manhã. Mas se você viu que ela já tentou fazer isso, derramou tudo, vai lá na pia ou pega prepara um espaço para ela em que ela possa fazer isso e que ela possa derramar e que ela possa errar. Então, esse eu acho que é o pilar principal da construção da autonomia, é o observar. E o segundo passo que eu já falei, quem prestou atenção já consegue perceber, que é o agente agir como um porto seguro para guiar essa exploração de mundo da criança de uma forma segura. Então, esse garantir a segurança da criança é extremamente importante. Ela precisa disso para desenvolver bem a autonomia. Porque senão, se ela não tiver um ambiente seguro, ela vai desenvolver medo. E o medo trava totalmente a construção da autonomia. Então, eu preciso estar ali
do lado dela e criar para ela um ambiente em que ela possa explorar as coisas com segurança. E que ela possa explorar aquilo também dentro das regras sociais que regem um ambiente em comum. Como eu falei, a gente está numa mesa de café da manhã, ela ainda não consegue pôr a água no copo dela sem derramar. Eu não posso deixá-la fazer isso na mesa do café da manhã, porque eu sei que isso vai causar um transtorno para a família. Então, eu vou criar um ambiente para que ela consiga fazer aquilo sem ser um transtorno e que ela desenvolva aquela capacidade. E aí, no momento que ela estiver pronta, eu já coloco ela para testar a habilidade dentro já desses cenários que estão ali no dia a dia, né? Coloco ela para testar aquelas habilidades dela em serviço da família agora, pôr a água no copo de alguém, no copo dela, e ela começar a pôr aquela habilidade que já foi adquirida em ação e em serviço aos outros. Isso, nossa, desenvolve a autoconfiança das crianças de uma forma extremamente sólida. Então, aqui foram os 2 pilares: observação e proteção. Garantir a proteção e garantir um ambiente seguro para que ela desenvolva aquela habilidade. Um outro pilar é a construção da relação com o erro. Então, aqui é muito importante que a gente trabalhe as nossas reações quando o erro acontecer. Se toda vez que a criança erra, eu brigo com ela, ela não vai querer mais tentar. Ela vai querer ou ela vai reagir brigando com você e ela vai ficar agressiva, ou ela vai se fechar, se proteger e parar de tentar, porque ela tem medo de errar, ela tem medo da sua reação frente ao erro dela. Então a gente precisa se controlar muito em situações, principalmente, como eu falei, existem situações que a criança não vai poder fazer o que ela quer fazer, mas ela vai tentar. A criança vai tentar fazer as coisas porque ela não sabe ainda que ela pode. E é isso que você precisa ter muito claro. A criança ainda não sabe que ela não pode fazer certas coisas. E não é com uma vez que você fale que ela vai internalizar isso. Então, você vai precisar repetir, repetir, repetir várias vezes e mostrar para ela que aqui não pode, mas aqui você pode. E enquanto não tiver firme aqui, você não pode fazer aqui. Quando tiver firme aqui, você vai poder fazer nesse outro cenário também. E é você que vai guiar isso. Mas você precisa ter muita serenidade para lidar com isso, para realmente não fazer com que o erro da criança fique estigmatizado como um problema. Então, toda vez que a criança errar, antes de reagir, segura um pouco, respira e calma. Ele não sabe o que ele está fazendo. E isso está me mostrando que eu preciso ajudar ele a desenvolver essa habilidade em outro contexto, porque ele já quer fazer. Então, como que eu vou ajudá-lo a fazer isso? E beleza, você tem que ser claro e firme nas orientações de, não pode fazer isso aqui. Então, a criança pegou a jarra de água para colocar no copo dela e você sabe que ela ainda não pode, então você fala, não, filho, não pode. Se é o momento apropriado aquele para você já direcionar para o que ele pode e ele testar, fazer aquela habilidade que ele quer de um jeito que ele possa fazer, você já leva para fazer ele, para ele explorar aquilo naquele momento que ele quer. Agora, tô no café da manhã, ele tem que comer, fala, não, agora não, vamos comer. E chama a atenção dele para o que tem que ser feito. Pode ser que a criança chore, então a gente vai ter que lidar com todo esse processo, mas faz parte do amadurecimento dela, faz parte do aprendizado dela.
O lidar com os choros, lidar com as birras, lidar com esses desconfortos de não poder fazer e querer fazer, faz parte do processo. E a gente tem que ter calma e paciência para direcionar isso de uma forma que a gente não faça a criança sentir que é errado testar e errar. Que ela não se sinta mal em errar. Porque isso vai ser um pilar muito forte depois para o aprendizado dela. E para a construção da autoconfiança dela, no fundo. Na verdade, é muito mais sobre isso. Então, isso vai exigir muito da nossa paciência, vai exigir muito da nossa calma e da nossa sabedoria também de falar, não, beleza, eu preciso guiar meu filho, ele não sabe, eu não preciso ficar brava, eu preciso ser firme e orientar certo e com clareza. Essa é a minha obrigação. E esse é também o último pilar, é dar as orientações com clareza. Orientar tanto o que ele pode fazer e como ele deve fazer, como o que ele não pode fazer e não deve fazer, tá? A clareza de orientação nesses 2 pontos são muito importantes. Agora, o ser claro de como ele tem que fazer, a gente também precisa tomar cuidado. Porque a gente tem mania de, por exemplo, colocar a criança, beleza, aqui desse jeito pode fazer. Aí a criança começa a explorar e erra. A gente dá uma coceira na gente que a gente quer fazer e mostrar, não, ó, é assim, olha como faz. Ah, não, faz assim, faz assado. E dá um monte de orientação para ela e a criança fica até atordoada e isso irrita também. Imagina você tá testando o tempo todo alguém no seu ouvido falando, não faz assim não, faz assim, ó, vai ser melhor. Não, assim não, ó, desse jeito. A pessoa pode estar com toda a boa intenção do mundo fazendo aquilo, mas não é muito mais rico se a criança descobre sozinha, com a tentativa e erro dela, como que é o melhor padrão para fazer aquilo? Eu posso mostrar a primeira vez, eu acho que é super válido a gente mostrar uma vez, falar, ó, filho, olha como a mamãe faz, e mostra como faz. É super válido isso. Agora, depois, deixa ele testar. Ou deixa ele testar primeiro sozinho e ver se ele pede ajuda. A criança, quando não consegue, ela pede ajuda também. Por isso a observação ali é muito, volta na importância da observação também nesse ponto específico. A gente precisa observar e dar o espaço para ela testar, dar o espaço para ela consolidar o aprendizado sozinha. Isso vai fazer toda a diferença. Depois, testem todos esses pontos no dia a dia de vocês. Comentem comigo quais são as dificuldades de colocar tudo isso em prática, como que o que tira vocês mais da zona assim, de conforto, o que é mais difícil. Ah, mas meu filho não me escuta. Ah, mas isso me tira do sério. Ah, mas a rotina do dia a dia eu não consigo parar para prestar atenção. O que é que mais dificulta esse processo para vocês? E me contem, que para mim é super bom saber, para que eu consiga achar formas de ajudar vocês nesse dia a dia, para a gente formar crianças sempre com mais autonomia, fortes e com personalidades bem sólidas, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!